Entendeu? Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Vou testar aqui o microfone. Então, dando continuação ao nosso curso, né? Sobre preparação para a confissão. Na verdade, hoje eu vou falar do oitavo mandamento. Nós vamos falar de 3 mandamentos hoje. Do oitavo mandamento, que vai mais ou menos uns 35 minutos. O nono e o 10º mandamento, que é 1 minuto. E depois falar do mandamento da igreja, que causa um pouco de confusão. E mais uns 5 minutos. Então, a aula hoje não é muito comprida, é curta a aula hoje. Vai ficar faltando os três primeiros mandamentos, que não vai dar para fazer esse ano. Então, provavelmente vai ficar para o ano que vem, que é o primeiro, que são os mais importantes, o primeiro, o segundo e o terceiro, que requer um curso à parte, para a gente entender bem. Né? Quando a gente estudar o primeiro, o segundo e o terceiro mandamento, aí nós vamos entender que nenhum de nós aqui, nessa sala, provavelmente nenhum de nós, não saiu da primeira morada de Santa Teresa. Né? Nenhum aqui ainda passou pela porta estreita. Né? Por que pareça, né? Tem gente que... eu estou na terceira morada, na quarta morada, na quinta morada, olha... A princípio nenhum está na primeira, todos estamos na primeira morada. Não passamos da segunda, a maioria. Né? Porque o primeiro, segundo e terceiro mandamento exatamente tem a ver com as moradas. Né? E a porta estreita, ela é bastante estreita, e ela é necessária para você passar da primeira para a segunda morada. E aí quando você começa a estudar isso ali, tu vê, ninguém está na segunda morada. Requer todo um treinamento, toda uma dedicação bem importante assim para isso. Bom, mas isso é uma outra coisa, outro curso à parte que vamos fazer ano que vem. Hoje, dando continuidade ao oitavo mandamento da nossa preparação para a confissão, na verdade, o que teria que fazer era, durante os mandamentos, a gente ia anotando ali, mais ou menos, fazendo um exame de consciência durante as aulas, né? Quem fez se dá bem, ou senão depois tem que fazer um exame todo de exame de consciência e tentando usar essas aulas aí para fazer um bom exame de consciência. Boa noite. Bom, o oitavo mandamento, ele diz assim, não levantar falso testemunho. Esse é o oitavo mandamento, né? Não levantar falso testemunho. Ele tem uma relação muito estreita com não roubar. Não roubar. Então, tem 2 mandamentos que são muito parecidos um com o outro. Um é não roubar e o outro é não levantar falso testemunho. Né? Então, o 7º e o 8º mandamento, eles têm uma ligação estreita. Qual é a diferença entre o 7º mandamento, que é o não roubar, do 8º mandamento, que é o não levantar falso testemunho? Que o não roubar se refere às coisas materiais do homem. Né? Então, não roubar o carro dele, não roubar o dinheiro dele, não roubar um bem, não roubar uma roupa, não roubar, né? Em relação ao salário da pessoa, você não reter o salário, aquilo que a gente discutiu na última aula, né? Esse é o não roubar, quer dizer, você não tirar do outro aquilo que ele tem, de bens materiais, que ele conseguiu, né? Tá? O 8º mandamento, ele é o não roubar a fama da pessoa. Então é uma coisa mais espiritual, é uma coisa mais... tem a ver mais com a parte íntima da pessoa. Então a gente percebe que o 8º mandamento, ele tem uma inversão ali, porque normalmente os mandamentos são mais importantes de baixo para cima, né? Então o primeiro mandamento é o mais importante, o segundo é o menos importante, o terceiro é o menos importante, o quarto é mais importante do que o quinto é mais importante que o sexto, né? Agora aqui no 7º e 8º, aí tem o 8º ele é mais importante do que o 7º mandamento, né? Porque se alguém roubar a tua casa, por exemplo, o teu carro, você vai conseguir comprar outro carro. Compra outro carro, compra uma outra casa, né? Tu trabalha, né? Teu roubar lá um dinheiro da tua carteira, lá, tu repõe aquele dinheiro, né? Agora, quando rouba a tua fama, aí a vida termina pra ti. Porque tiraram a tua fama, né? Tu fica uma pessoa sem fama, né? O que é a fama? A fama é aquela pessoa, é o mesmo que você dizer o que é uma pessoa de má fama, é o mesmo que dizer que aquela pessoa não presta, né? Todo mundo vai olhar para ti e dizer, esse cara não presta, né? Esse cara tem uma má fama, esse cara não presta. Então, quando rouba a tua casa, rouba uma coisa tua, você, se tiver boa fama, tu vai no banco, pede um empréstimo, você pede dinheiro emprestado e as pessoas te dão o dinheiro, né? Empresta o dinheiro, você mantém teu emprego, normal, e você adquire teu bem material que você perdeu, normal. Agora, quando eu roubo...
Relativo a um. Isso quando você perde a tua fama, né? Aí você consegue ir no banco, tu não tem mais a honra, tu é de má fama. É mal visto, Então tu vai num amigo teu, me presta um dinheiro, o cara diz, não dá, apliquei meu dinheiro no banco, não vai dar essa vez, sabe, né? Fica um pé atrás do cara, né? O cara não tem fama boa, né? Então, tu percebe aí que entre o sétimo e o oitavo mandamento tem uma diferença abismal. Né? Termina a tua vida. Quando alguém tira a tua fama, termina a tua vida. Né? A vida em sociedade depende da fama da pessoa. Né? Depende daquilo que a pessoa é por essência, né? Certo? E o famoso não é o famoso ator famoso, o cantor famoso, aquele que aparece na mídia, aquele que aparece toda hora, não é esse famoso que a gente está falando. Né? Você pode ser famoso, aparecer em todos os jornais, mas você vai ter uma má fama, né? Tu é um grande ladrão, você aparece em todos os jornais, fica famoso. Mas famoso no sentido que está aparecendo bastante. Né? Mas na verdade tem uma má fama, então tu vê que não é a mesma coisa. O famoso não quer, o famoso a gente chama, né? Que tem a fama não é a fama que tem o cantor, que tem o ator, que tem, né? Não é isso aí, não. Né? Tem gente, por exemplo, que não aparece em jornal nenhum, é um Zé Ninguém aí, mas ele tem fama. A fama dele está preservada. Só quem conhece ele é o pai dele, o vizinho, o padre da igreja ali, mora num lugar pequeno ali, ninguém sabe que ele existe. O Joãozinho lá, ninguém sabe, mas ele tem fama boa. Todo mundo sabe que aquela pessoa é uma pessoa correta, uma pessoa justa, uma pessoa digna, uma pessoa tem honrada, que não precisa assinar nenhum documento, a palavra dele vale alguma coisa, né? Tá? Então, é nesse sentido. Quando você tira a fama dessa pessoa, aí termina a vida dela. Né? Não sei se vocês já ouviram falar da história do Abelardo e Heloísa. Tem até um filme, né? Luiz e Abelardo e Heloísa. Abelardo era um filósofo, né? E aí no filme retrata bem, assim, que quem era um professor, por exemplo, professor de filosofia na época, ou de teologia, ele tinha que ter fama boa. Então ele não tinha, ele perdia os alunos, né? Deus os caras assim, ou você casava ou você era professor, né? Você era um filósofo, né? Então os caras já tinham uma parte assim. Né? E o professor que, por exemplo, tivesse um caso amoroso, por exemplo, uma amante ou alguma coisa, bom, terminava a vida dele, ele perdia os alunos. Está bem nítido no filme, né? E o Abelardo ele teve um romance com a Heloísa, né? E aí ele perdeu a fama dele no começo, né? Perdeu a fama dele. Inclusive, a família da Heloísa, ela engravidou, né? Eles não eram casados, teve um romance, ela engravidou. E o Abelardo, a família da Heloísa acabou castrando o Abelardo. Né? É bem famosa essa história, né? Abelardo e Heloísa. História real? História real. Pedro Abelardo, sim, o Pedro Abelardo. Isso, a história é essa aí, né? Então é bem interessante a história, para ver como a honra, a fama das pessoas era importante para a vida das pessoas. Né? Hoje em dia, você não ter fama até parece que é melhor, o cara vira presidente, vira governador, tem um cargo alto, né? Tem... É o irmão do rei George da Inglaterra, que era o pai da rainha Elizabeth. Antes, quem era o doutor era o irmão dele. Né? Uhum. Aí o irmão dele acabou renunciando porque o irmão dele acabou. Ele era juntado com uma mulher que já era casada. Ah, sim. E aí, então, a questão da fama, na época, isso era um escândalo. E aí ele acabou renunciando em prol da mulher, né? Já era casado, e aí foi o Jorge, né, que acabou assumindo como rei. A gente vê ainda, na Europa tem alguns casos, né? O primeiro-ministro renunciou porque se envolveu num problema de escândalo, né? O cara perde a fama, o cara tem que renunciar. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil quanto mais corrupto for, melhor. Né? Porque é bom ser corrupto aqui no Brasil, porque a gente pode fazer outra corrupção que faz parte dele, ele é corrupto. Roubar faz parte, então a má fama faz parte, tá? O sétimo e oitavo mandamento é importante também a gente dizer, como uma característica, que ele é uma questão de justiça. Né? Então, quando você. O que é uma questão de justiça? Por exemplo, você pegar contra a castidade ou contra o matrimônio, não é uma questão de justiça, é uma questão de caridade, né? Tá pecando contra. Você matar, por exemplo, não é uma questão de justiça, né?
Você matar alguém não é uma questão de justiça, é uma questão de caridade. Tá indo contra a caridade ao próximo, né? Agora, você não roubar e você não não atrapalhar o testemunho não é uma questão de caridade, é uma questão de justiça. Você está sendo injusto com a pessoa quando está roubando os bens dela, né? E você está sendo, quando você está tirando como é que é a fama da pessoa, né? Você está sendo também uma questão de justiça. Como é uma questão de justiça, quando você rouba alguém, você tem a obrigação de reparar o dano. Né? Eu roubei um dinheiro da tua carteira, então eu me arrependi, então eu tenho que ir lá e, de alguma maneira, tenho que fazer chegar os 50 reais que eu tirei da tua carteira, os 200 reais que eu tirei da tua carteira. Né? Se eu roubar desviar dinheiro de uma instituição de caridade, eu vou lá, confesso, mas eu tenho que, de alguma maneira, eu tenho que tentar, ou pelo menos tentar repor, que a gente falou na aula passada, né? Quando você tira a fama de alguém, depois nós vamos ver as 3 formas de tirar a fama de alguém, você tem a obrigação, porque é uma questão de justiça, você tem a obrigação de reparar o dano. Então não adianta você ir lá no jornal, por exemplo, e dizer lá que o Lohan é ladrão, sem vergonha, rouba dinheiro, né? Eu vou lá e faço isso aí, eu provoquei um dano para ele, né? Na fama dele, né? Tirei a fama dele. Então, se eu me arrependi, eu tenho a obrigação de ir lá no mesmo jornal e dizer, olha, tudo que eu falei é mentira, eu tava mentindo, o Lohan é uma pessoa boa, ele não é ladrão, então eu tenho que me retratar e fazer ele recuperar a fama, né? Tá? Então, se eu tiro a fama de alguém entre nós aqui, falar, o Luiz aqui é um baita de um sem vergonha. Bom, eu não preciso ir no jornal e me retratar com o Luiz, né? Só preciso me retratar aqui para vocês, né? Então, a retratação deve ser proporcional, né? O que está acontecendo? Aqui? Deu? Muito saturado, quer dizer, muito alto. Tá? Esse melhorou agora? O microfone? Tá bem? Melhorou o som? Melhorou agora. As novas tecnologias aqui não é fácil. Então, assim como você rouba alguém, você tem que repor aquilo que você roubou, então quando você tira a fama, você tem que, né, ir de uma forma proporcional, tá? Tem duas coisas que tem que saber. A primeira é uma diferença de paciência e justiça. Paciência é uma coisa interna tua, que você tem que, coisa assim, cultivar a paciência. Então é coisa interna tua. Agora, a justiça é uma coisa externa, uma coisa que você faz pro outro. Paciência você tem que ter paciência. E a justiça tem que ser com o outro, né? Então é sempre em relação ao outro, tá? Quem não tem senso de justiça está longe do oitavo mandamento. Né? O que é senso de justiça? Senso de justiça é você saber se por algum motivo alguém sei lá, tá precisando de um dinheiro, por exemplo, né? Não, por algum motivo você emprestou dinheiro para alguém. Alguém pediu um dinheiro emprestado. E ele, por algum motivo, não consegue me pagar. Eu tenho que ter um senso de justiça de perdoar ele por causa disso aí. Né? É um senso de justiça. Tem que ter senso de justiça. Não tenho dinheiro para te pagar. Tudo bem. Tem que ter um senso de justiça de você até perdoar a dívida. Né? Não pode chorar por causa disso. Tem que ajudar o fulano lá com dinheiro, com esse tal, sei lá. Aí ao invés de ter misericórdia daquela pessoa ali, não, eu choro. Não está sendo justiça. Não está se colocando no lugar daquela pessoa ali que, por algum motivo, ela tá. Você vai ter que usar teu dinheiro para cobrir ali alguma coisa. Entendeu? Pode chorar. Tem justiça. E a justiça, das maneiras mais. Uma pessoa está precisando de alguma coisa. Tu tem que ter aquela. Se colocar o senso de justiça é você se colocar na pele daquela pessoa. Né? Muitas pessoas não têm o senso de justiça. Elas não entendem o que está acontecendo com aquela pessoa. Simplesmente elas não. Eles ignoram a pessoa, não entendem, porque não tem o senso de justiça. Né? Elas não entendem. Se a pessoa chega, você tem empregado doméstica na tua casa, por exemplo, e diz: manda mensagem, não vou poder trabalhar hoje de manhã. Tu tem que se colocar na. Não pode brigar com ela, dizer, de novo. Não. Tem que se colocar na.
Se tu não tem esse senso de justiça, você não tem o oitavo mandamento. Tu não vai conseguir no oitavo mandamento. Vai estar sempre tratando as pessoas de forma injusta. Até aí, tranquilo? Há 3 aspectos do oitavo mandamento. 3 aspectos. A primeira chama-se calúnia. Né? Porque o advogado sabe, né? Calúnia. Deve ter lá no direito essa parte. É a calúnia. O que é a calúnia? A calúnia é um ato pelo qual atribuímos no outro uma culpa que ele não tem. A calúnia é quando você diz, você é isso, você é ladrão, você é burro, você é isso, você é não sei o quê. Quando você atribui ao outro aquilo que ele não é. Né? Ou aquilo que ele não tem, ou aquilo que ele... Claro, é alguma coisa que a hora que você diz aquilo, você tira a fama da pessoa. Né? Porque se isso é pra ti, mas tu é muito burro. Entre nós aqui, né? Tirando a fama. Né? Então eu tenho que me retratar entre nós aqui. Olha, desculpa, só me equivoquei, ele não é burro, não, ele é até bastante inteligente, coisa e tal. Né? Sou eu que chamo ele de burro. Né? E aí tu se retrata, diz que você tinha um erro. Né? Tá? Então atribuímos o que ele não fez ou é, né? Tu é burro, é aquilo que você é. Ele roubou dinheiro. Né? Lá no teu emprego, tu roubou o dinheiro lá. Né? Então isso é uma calúnia, né? Ou eu posso dizer que o Diego traiu a Daiane. O Diego traiu a Daiane. O Diego lá em Manuel Viana tem uma outra família lá. Né? Estou dizendo uma coisa que não tenho prova, eu estou caluniando ele. Eu posso ser o Eduardo que está falando isso. Tá? Então é quando a gente atribui algo que realmente é mal para aquela pessoa. Você está causando mal para ela. Tu está dizendo uma coisa que ela não é, aquela coisa que ela não fez. Tu está dizendo uma coisa que é exatamente para terminar com a vida da pessoa. Né? Então o cara que trabalha num banco, por exemplo, eu faço uma nota no jornal dizendo que ele está desviando dinheiro no banco. Agora a imprensa fica dizendo não. Né? Ou eu pego uma palestra qualquer, eu acuso o Luiz, por exemplo, de traição. Sei lá. Então, isso é uma calúnia. Se você dá uma opinião uma opinião de uma coisa que não é, está sendo calunioso. Então, eu vou dar uma opinião sobre o teu trabalho, por exemplo. O teu trabalho no colégio é muito ruim. Eu acho que o trabalho no colégio é muito ruim. Estou dando uma opinião. Mas, na verdade, o trabalho é bom. Estou te caluniando, na verdade, tu faz tudo direitinho. Mas, sei lá, por algum motivo, eu acho que o trabalho é muito ruim. Entendeu? Fui no caixa lá no banco e pra mim, aquela pessoa me atendeu no banco lá. Sei lá, eu achei que ela me tratou bem. Então eu vou no jornal de a caixa do Banrisul lá, a fulana de tal, é péssima caixa. É muito incompetente. Na verdade, eu pedi uma coisa pra ela não pode me dar. E aí eu dei uma opinião, que ela é muito ruim. Na verdade, eu tô caluniando ela. Né? Ela é uma boa caixa, uma boa atendente. Eu não, pra mim, só que ela, talvez, eu pedi uma coisa que ela não pode me dar. Né? Eu peguei ela num dia que ela não estava bem, assim, sei lá, não me tratou como eu queria, como eu desejava, né? Foi mais direto, mais seco, assim, né? Não passou a mão na minha cabeça, né? Não fez mimimi, né? Então isso é uma opinião, né? É uma opinião. Mas a gente vai ver que depois mesmo, um pouquinho para frente, que mesmo a opinião a gente tem que ter cuidado, né? Mesmo que tu dê uma opinião que seja verdadeira. Aí vai cair num outro erro. Aqui não aqui para frente, vai cair num outro erro, né? Temos de fazer a calúnia, não, isso é isso que eu falei, tá? Por exemplo, eu caluniei a Bárbara, por exemplo. Fui lá no jornal, lá em questão, lá e disse que a Bárbara é isso, um monte de coisa. Né? E aí eu mandei a cartinha pro jornal publicar. E o jornal não publicou. E eu consegui pegar a cartinha de volta. Fui lá no jornal e disse, não publica mais. Eu não preciso me retratar para ninguém. Porque aquilo que eu falei da Bárbara não foi adiante. Né? Então eu não preciso me retratar a ninguém. Agora, se eu falei mal da Bárbara, saiu no jornal,
Aí eu tenho que me apresentar no jornal, tem que ir lá no jornal e dizer, não, foi um erro, eu me equivoquei, que eu já falei agora há pouco, né? Então, em relação a calúnia, tu tem a questão de justiça, tu tem que reparar a calúnia. O segundo aspecto, a primeira é a calúnia, né? Mas ficou claro, a calúnia é fácil, né? Não tem segredo. O segundo é quando se divulga uma qualidade má do indivíduo que é verdadeira. Então você é verdade isso que eu vou falar, mas eu divulguei. Eu vou dar exemplos para fazer ficar mais claro. A Graça traiu o Luiz no passado. Lá no passado. Só eu fiquei sabendo. Fiquei sabendo. Por algum motivo eu fiquei sabendo. E eu guardei o segredo até agora. Aí um dia o Luiz me convidou para ir na casa dele, para jantar, me convidou para lá na casa dele, coisa e tal, tomamos uns vinhos, coisa e tal. E aí, por aí, eu largo essa pra Grazi. Tu já contou por isso que tu traiu ele aquela vez lá, por tal? É uma verdade. É uma verdade isso que eu tô falando. Mas vou terminar o casamento. Vou terminar o casamento. É. Ela pode ter traído o Luiz, se arrependeu, nunca mais traiu. Era um segredo que tinha que ficar guardado comigo. Eu não tinha o direito de divulgar isso aí. Né? Eu não tinha o direito de divulgar isso aí. Certo? Então, é um problema grave. Então, você vê que às vezes tu dizer uma verdade não convém. Né? Até porque o Luiz às vezes pode ser mais traidor do que ela. Ela traiu ele lá uma vez, o Luiz está traindo. Né? Mas não caberia a mim ter divulgado isso aí. Né? Então, às vezes até não estou de brincadeira, coisa e tal, mas falei uma baita uma besteira. Né? Terminei o casamento dela. Ela vai me odiar por isso. Tá? A não ser que eu tivesse um motivo muito justo para dizer isso aí. Mas também não é no rádio, na televisão, quer dizer. Por exemplo, algum motivo justo. Sei lá, os dois são meus amigos e eu sei que ela traiu. Só eu sei. Eu sei e ela, cara, só nós três sabemos. Né? E por algum motivo ela quer terminar o relacionamento dela com o Luiz porque ela descobriu que o Luiz traiu ela. Aí eles pediu uma opinião para mim. Lá, deve conversar comigo. Aí nesse caso eu posso pesar e mostrar, não, parei, mas será que você nunca traiu ele também? Será que não? Tentando salvar o casamento, né? É um motivo justo, né? Nesse caso, sim, né? Tá? Então, só pode dizer uma verdade, você pode dizer uma verdade se tiver um motivo justo, entendeu? Uma verdade que pode dar um problema, né? Uma verdade pode causar um prejuízo muito grande, né? Por exemplo, um motivo justo, né? Por exemplo, tu tem a Daiane tem uma filha, por exemplo, que é católica, sonhou em se casar, que princípio encantado, né? Bom moço, coisa e tal, família legal, católica também, que tem uma família legal. E aí ela conhece um rapaz, e esse rapaz é drogadito, por exemplo. A família dela não sabe. Ela não sabe, a noiva não sabe, provavelmente. Mas eu sei. O cara é drogadito. E esse cabelo não vai dar certo. Não vai dar certo. Daqui a pouquinho vai durar 2, 3 anos, 1 ano, 4 anos, não vai dar certo. O cara é, né? Então eu posso chamar, por exemplo, né? A Nath, ó, teu namorado, teu noivo, vai se casar daqui a um tempo, coisa e tal, ele é drogadinho. De repente é bom tu considerar isso aí, coisa e tal. Ela pode aceitar ou pode não aceitar. Tá? Então é uma verdade que estou revelando para ela contra o noivo, mas é uma verdade que tem um bom motivo, um motivo proporcional. Se ela não aceitar, eu ainda posso ir falar com os pais dela. Ó, Diego, tá dando um problema assim, assado, papapá, coisa e tal, né? De repente, né, dá uma olhada nisso aí, coisa e tal, conversa com a tua filha, coisa e tal. Então, essa é uma verdade, é um bom motivo para eu revelar uma verdade que vai dar um prejuízo grande, dizer, vai cancelar um casamento. Mas visa um bem maior. É melhor tu cancelar um casamento antes dele acontecer do que depois que acontecer, não tem mais o que fazer. Né? Né? Claro que o fato da pessoa ser viciada em droga não é o problema. Não é o problema. Só por isso não é para eu divulgar.
Eu sei que estou viciado em droga, não é, não é aquela história ali, é verdade, mas eu não preciso julgar para ninguém. Para ninguém, nem para ninguém. Né? Agora, o problema é que isso vai aplicar no casamento, né? De uma menina que quer casar, que tem uma família. Né? Tem que ter, não é o fato de você usar de droga, o fato é o casamento. Que vai implicar no casamento, entendeu? Dependendo da decisão da pessoa, que na consciência dela. Não, sim, tu comunica a verdade. A pessoa pode aceitar ou não. Por exemplo, um indivíduo que é ladrão e só você sabe. Por exemplo, o cara vai. O Lohan vai de um ladrão, um trapaceiro, e ele vai se candidatar a vereador da cidade. Vereador da cidade, ou prefeito da cidade. Eu sei, eu tenho provas que ele é ladrão. Então eu tenho que me não é um bom motivo para me manifestar e dizer, não, esse candidato aqui não vale a pena porque ele roubou, está aqui a prova. Porque se eu não tiver a prova, aí ele pode dizer que ele quer calúnia. Ele não tem como provar, eu sei, mas não tem como provar, bom, daí é melhor ficar quieto. Só lá dizer, tu é ladrão, daí a prova. Não tem prova nenhuma. Bom, né? Entendeu? Agora, se é um motivo, ele vai ser, por exemplo, tu tem uma empresa, por exemplo, né? Tu tem uma empresa, por exemplo, e tu quer contratar o Lohan para trabalhar na tua empresa, mas eu sei que ele vai ter roubado. Ele vai falir tua empresa. Então, é um motivo justo de eu falar contigo. Quando você precisa pedir conselho, por exemplo, eu estou com um problema, eu vou. O Luiz, vamos dar o nome. O Luiz quer me chamar para sócio. O Galone, vou montar uma empresa, você quer ser meu sócio. Tá? Mas eu sei que o Luiz, ele não tem uma palavra muito firme, assim, ele é fraco na palavra, ele não é de levar adiante as palavras que ele diz. Né? Porque eu combinei com ele, ele normalmente não dá, não é, não honra a palavra. Então eu queria que ele combinar comigo, então eu posso pedir um conselho para alguém. Eu posso pedir um conselho, por exemplo, para o meu pai, para minha mãe, né? Para minha esposa, para alguém que tenha que eu confie nela. E chego lá para a pessoa que tem prudência, né? E digo para ele, fulano de tal lá, que tem um problema lá, que não honra muito a palavra dele, já teve problemas, esse problema com ele, né? Ele perguntou, você sócio, o que tu acha? Eu estou revelando uma verdade dele. Que não era para eu revelar, mas nesse caso é um motivo justo, quer dizer, eu vou fazer parte do negócio que ele me convidou. Aí eu vou pedir um conselho para alguém. Né? Só eu ir lá dizer que o Luiz não tem honra na palavra dele, já é um pecado grave da minha parte. Se fosse isso. O problema é que eu tenho um motivo justo. Entendeu? Certo? Então, às vezes, dá para você dizer algo grave sobre a pessoa. Mas outras vezes não. Né? Se você tiver um motivo justo, você pode dizer. Né? Claro que, por exemplo, eu sei que o Luiz é ladrão, por exemplo, ele me contou para ser para ser sócio. E eu fiquei na dúvida, claro que eu não vou pedir conselho para o delegado, né? Já vai aprender o Luiz. Né? E também não vou pedir conselho para um cara que é jornalista, né? Eu vou publicar. Eu tenho que pedir uma pessoa que seja prudente, só que ouça o que eu estou dizendo. E não. Vai guardar o segredo, não vai sair por aí dizendo, me contaram que o Luiz é isso, é aquilo. Entendeu? O conselheiro tem que ser prudente. O conselheiro tem que ser prudente. Tá? Outra coisa que não. Que não é errado você dizer uma verdade quando a pessoa não tem mais a fama. Né? Eu dizer assim, Hitler matou centenas de milhares de judeus. Bom, isso não é uma verdade. Isso não vai tirar a fama dele. Ele está denegrindo ele, está tirando a fama. Não, ele já não tem fama. Então ele não tem. Não está tirando uma coisa que ele já não tem. Isso é. Né? O Stalin cometeu lá, tinha o Gulag lá, os campos de concentração na Rússia lá. Eu não estou dizendo que é uma coisa que ninguém sabe. Tá nos livros, todo mundo sabe. É uma coisa que é notória, né? Evidente notória, você não tem problema de você dizer. Né? O fulano é ladrão. Né? Todo mundo sabe. Vai comprovar. Né? Só voltando para essa questão do conselheiro de confiança, Sim. é bem complicado. Aconteceu com um amigo conhecido, ele tem uma loja de material de construção, e aí
O irmão de fé comprou e não pagou. Ele foi conversar com o pastor, né? Ele fazia, pediu um conselho. O pastor contou para o outro irmão que estava devendo, o irmão foi lá e professor ele ajudou a tal. Eu acabei de falar, que eu estava em São Paulo. Amiga de quem? Era catequista na época. E ela disse, mas Daiane, tu pode mais fazer queixa com o padre. Tipo assim, eu vi uma traição. Eu posso ir lá e dizer, olha, padre, eu vi aquele nosso irmão, nosso fiel, fez isso, fez aquilo. Não é confissão, mas Sim. como conselheiro, assim, tá? Sim. E ela diz, não, eu acho que até tu deve fazer isso. Sim. A gente fica, né, assim, Tudo tem que ter um motivo justo, né? Eu vou lá falar com o padre, mas qual é a consequência depois daquilo ali? Vai ser para eu evitar um problema maior? Isso é só para conta. Se é só para contar, aí não adianta, né? Eu estava uma vez na igreja, uma mulher que pegou a hóstia e mordeu e deu a metade da hóstia para a filha e a outra metade ela comeu. Aí eu pensei, então, é bom que as pessoas saibam, né? As pessoas, sabe, né? Aí eu fui lá e conversei com a Jane primeiro. Falei, Jane, aconteceu isso. Não falei quem é. Aconteceu, ela, não, isso ela faz sempre. Todo mundo sabia, né? E aí ela falou assim, não, pior ainda, ela pega a metade e dá metade pro cachorro, porque às vezes ela vem com cachorro. Entendeu? Tinha um motivo justo pra eu falar uma coisa grave, né? Daí o padre chegou ali, quando a gente comentou com o padre ficou escandalizado, né? Falou que ia falar com ela, e tal, né? E aí é um motivo justo, né? Agora, se é uma coisa assim, a mulher deu pum na igreja, eu vou lá, o padre ela deu pum na igreja. Pô, isso aí não é... Não tem, é irrelevante, né? É irrelevante. Tem uma dúvida. Uhum. Nas escrituras, quando a gente vê o povo gritava ali, o povo todo se manifestava, falava mal do rei, falava mal do governante. Só que isso aí não entraria como a Shonara, que é a língua. Uhum. Porque dentro do judaísmo, a Shonara não entra como governante. Então, você pode falar mal do governante. Pode fazer, digamos assim, uma... Entendi? Como se fosse, uma opinião, tá? Só pública, sim. Sim. Menos aqui, né? Você não pode Essa pessoa é uma coisa crítica, uma pessoa exposta, as delas são. Sim. Claro que da nossa parte, a gente pega muita coisa de segundo cinema. Até hoje eu escrevi um textinho lá no Facebook. Às vezes a gente pega o que acontece. A gente não pega a coisa com os nossos olhos, a gente pega a coisa de terceira, quarta mão, né? Não é coisa assim que o ideal é que você veja aquilo e você diga, eu vi tal coisa. Normalmente não acontece isso aí, raramente acontece isso comigo. Normalmente a gente dá opinião. Quer dizer, o que é uma opinião? Você pega coisas que outros disseram sobre outros, e aí você cria uma opinião. A gente tem que ter cuidado disso aí. É melhor tu não falar nada, fica quieto. Entendeu? Tu pode falar as coisas quando você faz uma narrativa. Dizer, eu vi aquilo ali. É aquela que a gente dá do copo, né? A última aula, né? Mais ou menos, né? Eu vi isso aí. Né? Aí quando você tem sinceridade naquilo ali, aí tu tá dizendo uma verdade. Né? Aí eu vi que foi o Lohan que pegou o dinheiro da carteira. Então isso é uma narrativa. Estou sendo sincero, eu vi. Né? Agora, a Lenara disse que o Luiz falou para ela que o Lohan pegou o dinheiro da carteira. Eu estou dando uma opinião, eu estou dando de terceira, quarta mão. Então a gente tem que proteger isso aí também, né? Então por isso que eu normalmente não dou opinião sobre política. Fulano, eu fico. Eu não vi isso também. Não vi. Todo mundo está dizendo que mas eu não vi também. Pronto, já está todo mundo dizendo. Por que eu tenho que ir lá repetir nem papagaio? E às vezes nem é aquilo ali também, né? Então, tem que ter cuidado com isso aí, né? Outra coisa que não é considerado um erro moral, assim, é quando alguém comete contigo uma injustiça muito grande. Então, só tem uma injustiça tão grande contigo que você ficou ofendido, assim, ficou magoado. Né?
E aí o teu chefe brigou contigo, a diretora do teu colégio lá te xingou. Ah, mas tu tá fazendo tudo errado, aqui, eles não estão aprendendo contigo, tu é horrível. Você fica magoado, né? Tu se esforçou com isso e tal, sei lá, teve uma percepção que tá ruim, e aí tu ficou magoado com a tua chefe, né? A diretora lá. E aí tu tá tão magoado que você precisa de alguém para se desabafar. Aí tu conta, aquela diretora lá foi, me caluniou, né? Fez uma coisa, né? Tu tá dizendo uma verdade que não era para você dizer. Ela te caluniou, então fica agora de você. Mas você tá tão chateado que você conta pro Diego. Ou tu conta pra tua mãe, sei lá, entendeu? Fulano de tal lá me fez esse desaforo aqui. Não era pra tu falar. Mas tu fala porque pra ti tá muito ruim. Tu precisa daquele desabafo, assim, pra você se. Sabe como é que é, né? Pra se tranquilizar. É como se fosse um consolo, né? Tem um consolo. Falando que tem um consolo. Então aí moralmente não é errado. O ideal é que você não fale. Se alguém te desaforou, falou uma coisa injusta contra ti, é bom você processar aquilo ali. Né? Não é bom falar. Mas nessa situação, assim, se tu tá achando que seria muito relevante aí pra ti, pro teu psicológico, desabafar, então tá tudo dentro do, né? Dentro do script, tá? Então nós falamos então da calúnia e quando se divulga uma qualidade má do indivíduo que é verdade. Então às vezes dá para dizer, outras vezes não dá, né? Por exemplo, uma outra história assim, por exemplo, que para ficar bem certo, a gente vai fazer os casos mais dramáticos. Né? Vamos pegar um aqui. Vamos pegar o Luiz. O Luiz, antes de o Luiz, porque o Luiz era da. Não, essa história não, certamente não é. Não é genérica. O Luiz, antes de conhecer a Grazi. Não é a Grazi, estou dando risada dela. A Grazi era uma garota do programa. Tá? E o Luiz saiu com ela. O Luiz saiu com ela, eles não são casados, tá? O Luiz saiu com ela. Saiu 2 vezes, sei lá. Conhecia bem ela. E depois ficou assim, 6 anos, 5, 6 anos sem ver ela mais. E um dia o Luiz entrou numa repartição, por exemplo, e viu a Grazi. E a repartição cheia de gente, o Luiz entrou. Grazi, você por aí, mas que legal, tu tá aí, tu é secretária executiva, aí tu é assistente diretor, aí que legal. Pessoal, vocês não sabem o pulo, o upgrade que essa mulher deu na vida dela. Ela era aquele programa, e agora ela tá essa pessoa importantíssima dentro da empresa. Isso sim é uma mulher de verdade, isso sim é. Terminou com a vida né? Tentou elevar ela, né? Agora sim, ela é uma pessoa espetacular. Vocês são tudo qualquer coisa. Mas essa mulher aí, a força dela sair de onde ela saiu, vir aqui, ela sair. Entendeu? Diz uma verdade, ainda tentou ajudar ela, mas terminou com a vida dela. Né? Então. Tanto o professor, sem noção, né, palestrante. Mas foi um exemplo assim, né? Às vezes, cara, era prostituição pra ficar muito mais, ficar mais chapado. Mas podia. Que bom que tu tá trabalhando aqui, tu parou de roubar lá. E as coisas do mercado chegou lá. Né? Esse que não é o fato. Tem que contar uma história. Se fosse o Ed da classe, era várias piadas agora. Mas não bota meu aqui, papai. A mãe da minha madrasta foi visitar meus avós agora. Primeira vez, né? Logo que o meu pai e ela se juntaram. Aí levou a nova sogra pra fora. Aí o meu avô, gaúcho, velho, aí não sabia como expressar, assim, que ela era uma mulher jovem ainda, né? Aí o avô era grosso, né? Aí disse assim pra ela, mas veja que essa é uma mulher de pouco uso.
Tenta elogiar a pessoa. É que nem uma vez eu tava lá em casa, na área da casa, minha mãe tava lá varrendo, não sei o quê, daí tinha um cara que passava e sempre tinha comida ali pra ela, na Lagoa Vermelha. Aí o cara passou ali e disse, bah, dona Ivani, como a senhora tá bem gorda, bem saudável. Bom, então nós falamos sobre, agora para terminar, nós falamos sobre a calúnia e sobre quando você divulga uma qualidade verdadeira da pessoa. Né? Agora vem o problema mais grave do oitavo mandamento, que é o que chama-se quando você... Esse é o problema mais sério, assim. Quando você julga alguém internamente, você faz um julgamento temerário. Então você julga alguém, né, sem ter a prova. Isso é muito comum nas mulheres, né, nas fofocas, mas no homem também. Então é o julgamento temerário. O que é o julgamento temerário? É quando você já julga a pessoa sem ter a prova. Né? Ah, se sumiu alguma coisa aqui, só pode ter sido louco. Só pode ter sido louco. Né? Ou às vezes eu tenho um preconceito contra a minha amiga, por exemplo. Né? Sumiu alguma coisa de algum lugar, foi ele. Não é assim? Né? Ah, foi ele que abriu o outro. Só pode ser o cara lá, porque ele é pobre. Só pode ser. Eu não preciso dizer pra você. Não é uma coisa, não. Eu estou dizendo isso aí. Eu estou no meu íntimo dizendo, só pode ser. Entendeu? Né? É o julgamento temerário. Né? Tu não teve prova nenhuma. Se sumiu o dinheiro da carteira, só pode ser a doméstica. Só pode ser. Né? E foi aquela doméstica, não foi as outras. Foi aquela lá. Isso é muito temerário. Você levantar hipótese não é pecado você levantar hipótese. Bom, estamos aqui em 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 12. Estão em 12. Deixei minha carteira ali. Minha carteira ali com o dinheiro. Aí depois eu chego no meu carro. Ué, parei, mas eu tinha 250, agora tenho 200 aqui. Pode ser um de vocês. Estou dando as hipóteses. Provavelmente os que estavam mais próximos da minha carteira. O dinheiro era ele, os que estavam mais próximos. Os outros não vêm para cá. Então, eu tenho 12 hipóteses. As mais é o... Entendeu? Eu posso ter uma hipótese. Mas eu não posso dizer que é o Diego, só que o Diego é careca. Só pode ser o careca. Não tem cabelo, só pode ser. Né? Sim, mas é um preconceito que eu já tivesse com uma pessoa e eu digo, não, só pode ser. Né? Ou normalmente é porque é pobre, porque é negro, porque é índio, porque é isso, porque é isso, porque é, sei lá, alguma coisa, né? Não é assim? Tá. Por que é grave esse julgamento temerário? Porque é uma questão de justiça você dar às pessoas aquilo que é direito delas. Né? E é de justiça também você não tirar delas aquilo que não é tirado. Né? Quando você age assim com uma pessoa, eu age de antemão de que foi a Bárbara. Não tem prova nenhuma, mas a pessoa pode ser dela. Né? Então, isso é uma questão grande de injustiça. Falta em mim aquilo que é uma virtude, que é a virtude da justiça. Né? Quando falta a questão da justiça, quer dizer, o que é a justiça? A justiça é você partir daquilo que você viu, não de frases prontas, ou aquilo que os outros disseram, você não sabe se é verdade. Justiça é você, não, parei, eu não sei se é verdade, eu não posso falar isso. Eu tenho que ver toda a situação primeiro para poder dizer, você fez errado. Não ficar dizendo, não, você fez errado. Isso é o julgamento temerário. Jogou temerariamente. Você não devia ter feito isso. Você fez isso. Não, tu viu o que aconteceu? Não vi. Julgamento temerário. Isso é uma questão de injustiça. Normalmente, o objetivo nosso aqui na Terra é a comunhão com Deus. Né? É a comunhão com Deus. A teologia moral, que isso nós estamos tratando nesse curso, ela tem dois objetivos. O primeiro é nos afastar do pecado. E aí eu estou fazendo, né? Tentando dizer, o que é pecado, eu já sei o que é pecado, então não vou cometer pecado. Então, um dos objetivos da teologia moral é te afastar do pecado. Mas ela não é o único objetivo da teologia moral. O segundo objetivo da teologia moral é te preparar você enquanto pessoa para que você seja ordenado, tenha as virtudes, para que você possa, através das virtudes, né, você ser um homem virtuoso, você consiga ter mais fé,
tem mais esperança e mais caridade. São os três mandamentos. E você pode através disso aí, então, atravessar a primeira morada e começar a ter uma amizade com Deus. Então, isso é o objetivo da teologia moral. Só que para você passar do fugir do pecado e se ordenar, precisa das virtudes. Isso se você tiver, e a virtude das virtudes, que é o maestro, é a prudência. Você vai ter um curso, eu acho. Se alguém vai fazer um curso sobre prudência, sobre as virtudes. Então, para você ser um homem virtuoso, você tem que ter a prudência como maestro, e tem que ter as outras virtudes bem alinhadas. Né? Então, você tem o maestro e tem os instrumentos. Então, a virtude. Então, não adianta ter um bom maestro, a prudência, um bom treinador do time, e se o jogador, a prudência, a fortaleza, são um ruim jogador. Não vai evoluir, o time não vai evoluir. Né? Assim também não adianta ter virtude, fortaleza, né? Humildade, e ter a prudência, que é o técnico. Não tem prudência. Um time bom sem técnico, não vai ter tática, não vai vender. Então tu tem que ter a prudência, que é o maestro, que é a virtude das virtudes, comandando virtudes boas. Tem o maestro e ter pessoa, saxofone bom, que toca ali, sei lá, clarinete bom, que toca o violão, bons, né? Quando um dessas peças não funciona, o jogo não funciona. Então, se você é um grande julgador temerário, você não tem o senso da justiça. Você não vai conseguir ser um homem virtuoso, e você não vai conseguir ter a fé suficiente, a caridade suficiente, né? E a esperança suficiente para passar a primeira morada. Aí tu vai estar sempre no raso. Né? Tu nunca vai ser uma pessoa virtuosa, uma pessoa que vai se santificar aqui na terra. Entendeu? Então, por isso que esse pecado ele é muito importante. Porque ele tolhe de ti, né? Ele elimina de ti a possibilidade de ser uma pessoa virtuosa. Porque ele vai agir diretamente na justiça. Se você não tem justiça nem de olhar para a pessoa e dizer que já julgar ele já no teu consciente, no teu interior, no teu consciente, não tem nem essa virtude de dizer, não, parei, vou ver se é ele primeiro, vou dizer que é ele já, de cara. Essa é uma coisa imediata, menos tu vai ser injusto em todas as situações. Tu vai pagar o salário dele, tu vai atrasar, tu vai dar o salário menos do que ele merece, tu vai, sei lá, todas as injustiças que for possível, tu vai acabar sendo uma pessoa injusta, né? Eu acho que isso daí, de uma maneira assim, por exemplo, é um ponto muito delicado, porque eu já tive situações de alunos, literalmente ser mau caráter, né? Sim. Em algumas ações. Só que a vontade interior é de pegar a prova dele e corrigir de um outro olhar, aquela coisa nada toda. Sim. Só que aí entra no critério da questão da justiça. Da justiça. Ele fez um mal, porém, o tratar ele da mesma forma como qualquer um dos outros. O que tu pode fazer, nessa situação, isso não quer dizer que você não possa dar bônus para o bom aluno. Assim? Então você corrige a prova. Se ele marcou A e é B, você está errado. Não. Mas você pode dar, o cara é bom aluno, mas ele foi mal na prova. Então, claro, você pode dar um bônus para ele. Não na prova, depois você pode dar um bônus para ele. Foi um bom aluno. Está sendo justo com ele, né? Eu também me lembro bem a sala de aula, assim, mesmo trabalhando com criança pequena, isso é uma construção, né? Sim. Porque a gente vê, assim, aquele aluno, a gente tem que aquele aluno que incomoda os outros porque que faz tudo errado. Aí aconteceu uma coisa séria, todo mundo diz que é ele. Pois é. Isso é o argumento temerário. É o argumento coletivo, esse é depois expiatório, né? E aí ele vai lá pro outro, ele continua sendo. E aí, geralmente os outros começam a usar ele sempre como ele é o culpado. Então, isso aí é uma coisa que você tem que trabalhar na aula. O senso de justiça. O que está faltando nessas pessoas? É o senso de justiça. Vocês acham que foi o fulano? Então, por quê? Você tem a prova. Não tem prova, então não dá para dizer que mesmo que tenha sido ele, não dá para dizer que foi ele. Tem que ter o senso de justiça. Eu não posso acusar ele se não tem a prova, né? Agora, depois que tem a prova, né? Isso não tem nada a ver com tirar a fama da pessoa. Lembra da parte de tirar a fama? Né? Então. Isso causa uma coisa ruim das crianças, que às vezes tem que até trocar de turma, porque aquela turma não aceita. Mas aquilo ali? Faltou um justo.
E às vezes o professor colabora muito para isso, né? É, porque aqui, na verdade, vira uma coisa coletiva, né? Uma histeria coletiva ali. Todo mundo acha E que. quando o professor diz, de novo é tu, Paulina, é sempre tu, e aquilo pega e tal, né? Então, o julgamento temerário ele não é. Tu não tira a fama da pessoa no exterior, assim, né? Porque você não conta, é uma coisa interna tua. Se transforma num vício, tudo você vai julgar já. Tudo vai fazer pré-julgamento. E qualquer coisinha. Vai estar sempre pré-julgando. Você não está tirando a fama de ninguém. Né? Agora, nesse caso do aluno, por exemplo, que as pessoas estão tirando a fama, daí talvez não seja um julgamento temerário, já seja uma parte lá da calúnia, né? Se todo mundo já disse que foi o aluno, então já não é julgamento temerário, já é calúnia. Não é? Julgamento temerário seria se você pensou que é. Interno. Senão já é julgamento, já é calúnia daí, né? Para a gente terminar. Tem um exemplo que é o oposto do julgamento temerário. Lá na Idade Média, lá no século XII, tinha um estudante que foi transferido para a Universidade de Paris para estudar. E o estudante ele era muito quieto, assim, ele chegou na classe lá, ele não falava nada, ele era muito quieto, muito quieto. E todo mundo dizia assim, esse cara é um idiota, esse cara só pode ser um débil mental. Ele é um débil mental. É certo, ele é um cara, é um idiota, ele é um débil mental. Eu acho que ele é um débil mental. Então vamos fazer o seguinte, ele é um débil mental. É um débil mental. Vamos fazer uma pegadinha pra ele. Chamaram Tomás. Foi todo mundo pra janela assim, Tomás, tem uma vaca voando. Tem uma vaca voando aqui fora. Aí o Tomás, é mesmo? Tem uma vaca voando? Tem uma vaca voando. Tomás, vamos ver. Daí todo mundo, não, mas ele não vai vir. Não, ele vai vir. Não, mas não vai vir. Não, você não é tão idiota. Você vai ver, na janela, tem uma vaca voando. Né? O Tomás foi. Olhou na janela. Não tem vaca nenhuma voando. Aí todo mundo começou a dar risada. Ele é um idiota, ele é um idiota. Ele é um débil mental. Eu falei que ele era um débil mental, né? Aí o São Tomás de Aquino disse, pois é. Na verdade, eu achei que não existia. Quando eu falava para ele na janela, eu achei que não tinha vaca voando. Porque vaca não voa. Mas, para Deus, tudo é possível. Então eu fui lá ver. Agora, o que é impossível é seminaristas mentirem. Aí desmoralizou o cara. Uma vaca voando, a gente sabe que não voa. Mas, para Deus, tudo é possível, né? Uma vaca voar. Então eu fui lá tirar a prova. Porque seria um julgamento temerário do Santo Tomás se dissesse assim, esses caras estão me sacaneando, esses caras estão sem vergonha, né? Mas não, eu vou lá tirar a prova. Ó, não tem vaca nenhuma voando. Então, o que está acontecendo? Vocês estão mentindo para mim. Eu tenho a prova que vocês mentiram para mim. Né? É mais fácil uma vaca voar do que vocês devem se mentir. Concorda aquilo, né? Tá. O 9º e o 10º mandamento é o seguinte, ó. O 9º mandamento é não desejar a mulher do próximo. Não desejar a mulher do próximo. Tá? Então ele vai lá, já tinha lá dito lá, né, não pecar contra a castidade, 6º mandamento. Só que o pecar já é o ato dele, né? O ato já é o ato. Aqui ele dizendo não desejar. Então Jesus Cristo foi mais longe. Não é pecar, é desejar. Então, o que é lícito, o que não é lícito fazer, não é lícito pensar. O que é lícito fazer, é lícito pensar. E o 10º mandamento é não desejar as coisas alheias. Né? Então tem o não roubar, que é o ato, pegar, né? E tem o desejar. Então, aquilo que não é lícito fazer, não é lícito pensar. Certo? Tá? Então, o 9º e o 10º mandamento. Para terminar, mais 5 minutinhos. Nós vamos entrar no mandamento da igreja. Então vai ficar o 1º, o 2º e o 3º mandamento com outro curso à parte. Depois tem os mandamentos da igreja. Porque assim, ó, o que é pecar? A matéria grave. O primeiro mandamento, o 2º mandamento. Depois vem o mandamento da castidade, que é o 2º mandamento. Né? Amar a Deus e amar ao próximo. Depois vem a castidade. Depois todos os outros são derivados ao amor ao próximo. Né? Do 4º mandamento até o 10º, está dentro do amor ao próximo. Não roubar o próximo, não pegar a mulher do próximo, não tirar a fama do próximo, né? Não pensar contra o próximo, isso é o próximo.
O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, amar a Deus. Então, tá o primeiro mandamento, o segundo mandamento está dentro aqueles mandamentos antigos, né? Das tábuas, né? Daí, o primeiro, o segundo e o terceiro mandamento tem relação com Deus. O quarto ao 10 tem relação com o próximo, certo? Tá? Então, por enquanto, esse curso falando só sobre o próximo. E depois tem os mandamentos da igreja, que também envolvem matéria grave. Então, o primeiro mandamento, amar a Deus, amar o próximo, a castidade, que é importante, e os mandamentos da igreja. Então, são 4 itens que envolvem matéria grave, certo? Tá? O quarto, quinto, sexto, até o 10º tem a ver com o segundo mandamento, amar o próximo. Certo? Tá. Eu vou entrar só num detalhe aqui para vocês, que é uma diferença entre missa e celebração da palavra. A igreja diz que é para a gente ir na missa todos os domingos. Jesus Cristo não disse para a gente ir na missa todos os domingos. Jesus disse fazer missa em minha memória. Não falou assim, uma vez por domingo, uma vez por mês, todos os dias, uma vez por ano. Ele não disse isso. Ele falou, faço isso em minha memória. A igreja, na sua autoridade de ligar e desligar, né? Então ela instituiu que devemos ir todos os domingos. E feriados, né? Então a gente tem, não porque Jesus Cristo disse, porque a igreja disse que é o corpo de Cristo. A gente tem que ir na missa todo domingo. E a igreja, e Jesus Cristo disse, isso é o meu corpo e isso é o meu sangue. Né? E isso é a Eucaristia. Ele não disse quantas vezes comungar, se é uma vez por dia, se é cada 15, cada semana, se é uma vez por ano, cada 10 anos. Ele não disse. A igreja, na sua autoridade ligar e desligar, ela diz ao menos uma vez por ano. Certo? Então, uma coisa é a missa, outra coisa é você comungar. Você pode ir na missa e não comungar. Então, quando você vai num domingo na missa e não comunga, tá valendo o preceito. Certo? Tá valendo. Então, você pode ir na missa e você pode comungar só uma vez por ano. Uma vez por ano só. Então, você está cumprindo o preceito, certo? Tá. O comum para nós é ir na missa e comungar, né? Ir na missa e comungar. Mas você consegue identificar que tem duas coisas diversas aí? Né? Tem dois preceitos diversos. E a celebração da palavra? A celebração da palavra não é missa. Não é missa. Ah, vale como missa. Não, não vale como missa. Não é missa. Não é missa. A celebração da palavra, ela é uma exceção. A celebração da palavra é naqueles casos onde não é possível fazer uma missa, porque não tem o padre, porque por algum motivo, o padre vem ali a cada 6 meses, o padre era para realizar a missa, ficou doente, não tem padre, aí faz a celebração da palavra. E você comunga as hóstias consagradas já. Então, aí já dá para ver que a missa e a celebração da palavra não é a mesma coisa. Se você tem a possibilidade, o preceito é você ir na missa. Se você tem a possibilidade de ir na missa, você tem que ir na missa. Se você tiver que escolher entre a celebração da palavra e a missa, você tem que escolher a missa. Se você está em casa e pensa, agora eu vou na missa, tem a celebração da palavra às 17 horas, tem uma missa às 18. Você tem que ir na missa às 18. Se você tem a possibilidade de ir na missa às 18. Entendeu? Você só vai na celebração da palavra quando você não pode ir na missa, por um grande motivo. Ou porque não tem missa, ou porque não sabia que era no último horário. Ou a próxima missa fica lá em Manaus, e você não tem como pegar teu carro. Se você tem possibilidade, hoje é domingo. Eu não fui na missa no sábado. Hoje é domingo. Tem uma missa em Manaus às 5 da tarde. Aqui não vai ter missa em Alegrete. Eu tenho carro, é 3 horas da tarde. Eu tenho como ir a Manaus, eu tenho que ir a Manaus. Aí eu não tenho carro, não tenho carona, não tenho como ir a Manaus. Bom, tudo bem, então tu vai na segunda palavra. Eu sempre vou na missa às 19 horas e sempre é missa. Sempre é missa. Aquele dia que eu deixei para ir na missa às 19 horas, não era missa. Cheguei lá 10 minutos antes e não era missa. O padre ficou doente. O padre viajou. Eu não fiquei sabendo. E não tem outra missa às 20 horas, às 21 horas. Então, eu não sei o que você falar. Entendeu? Esse negócio de que, não, se você falar em missa vale uma pela outra, não é assim.
Mesmo que as pessoas digam que é assim, não é assim. Porque o preceito é ir na missa. E missa envolve a consagração. Você pode ir na missa e não comungar. Pode acontecer. Vai pecado grave, ou sei lá, esqueceu e comeu um pedaço de pizza antes de sair, 5 minutos antes de sair. Barriga cheia, não pode comungar, né? Esperar pelo menos meia hora. Uma hora. Entendeu isso? Isso é uma confusão, né? Você confunde as coisas. Então era isso. Tá? Vamos então rezar uma Ave Maria para que o Espírito Santo que ela interceda junto ao Espírito Santo, nos dê discernimento, e para que a gente possa, a partir dessas aulas aí dos mandamentos, né, essas aulas sobre o pecado, porque as aulas, essas aulas é para que a gente possa ter fazer um exame de consciência melhor, né? Agora todos nós que estamos aqui, que assistem ao vivo, a aula gravada, se assistir todas as aulas, está muito mais preparado para fazer um bom exame de consciência. Essas aulas são melhores, não puxando o texto para nosso centro de estudo, mas é melhor do que você ler um livrinho aquele livrinho. Tinha um livrinho, né? Eu tenho, né? Exame de consciência ali. Ali só diz para você numerar ali, mas você não tem o embasamento do jogo. Né? Ali é bom depois que você teve esse conhecimento aqui, aí você, na hora de fazer aquilo de auxílio, né? E aí tudo vai te ajudar, né? Mas essas aulas é para que são aulas práticas, é aula para você facilitar o teu exame de consciência geral, né? E para depois você ir fazendo os exames de consciência, fazendo depois as confissões frequentes, né? Tá? Então vamos rezar uma Ave Maria para que a gente possa, então, a partir de agora, fazer exames de consciências mais verdadeiros, assim, mais melhores, né? Melhores, tá? Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.